O papel da mulher na sociedade tem sido constantemente debatido e defendido por vozes feministas que buscam romper barreiras e garantir igualdade de direitos, para que as mulheres sejam tratadas de forma justa em seus ambientes de trabalho. As mulheres sempre estiveram realizando todas as tarefas, né? De reprodução e de produção. No entanto, ao longo da história, a gente vê muita invisibilidade. E, ao longo dos anos, né, a gente tem acompanhado os movimentos sindicais, de trabalhadores, trabalhadoras rurais, mas não só, né? Os movimentos de mulheres têm feito uma luta para que as mulheres tenham visibilidade, tanto no trabalho reprodutivo, que é esse trabalho que a gente classifica como trabalho que se reproduz todo dia, né? Do serviço doméstico, por exemplo. É um trabalho que a gente chama de trabalho reprodutivo. E o trabalho produtivo, que é o trabalho que gera renda, né? Trabalho reprodutivo é aquele em que não há uma remuneração financeira por ele. Mas o trabalho produtivo, sim. Então, é a pessoa que vai trabalhar fora de casa, né, e recebe uma remuneração. Então, as mulheres sempre fizeram isso, além de também ser as responsáveis pelo trabalho doméstico, pelo cuidado com as famílias, né? O cuidado com os idosos, com as pessoas doentes. Então, ao longo desses anos, já é uma luta histórica, inclusive do movimento de mulheres, né? Que a gente possa repensar esse sistema que determina, né, assim como uma obrigatoriedade, claro, como se fosse natural e não cultural, essa submissão das mulheres. Né? Então, nesse sistema, né, que estrutura a sociedade, que a gente chama de sistema patriarcal, as mulheres, elas nascem com um objetivo, né, são submissas aos pais, por exemplo, e quando se casam, elas passam a ser submissas ao marido. E essa submissão e essa opressão, ela também se reproduz na sociedade. A feminista Neu Denis também abordou a importância de mais mulheres ocuparem espaços de decisão. Segundo ela, a presença feminina em cargos de liderança e poder é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Com menos mulheres nos espaços de poder, com menos mulheres nos espaços de liderança. Estava falando agora com o professor aqui, Andrade, que assim, para uma mulher sair de casa, uma trabalhadora rural sair de casa, ela precisa deixar toda uma série de atividades realizadas, em detrimento do homem, que se ele decidir sair de última hora para uma reunião, ele pode ir. Ele não é responsabilizado pelo trabalho doméstico, ele não é responsabilizado para fazer a comida. Isso não quer dizer que ele não possa aprender, né? E que ele não seja responsável por isso. Porque imagine uma família que tenha só homens, que tenha uma mulher, um homem e os filhos, que é o caso aqui de Dona Fátima, por exemplo. Os filhos dela aprenderam a cuidar dos demais integrantes da família, e assim também é na sociedade. As mulheres têm buscado, né, avançar mais na conquista dos seus direitos pela igualdade, né, as mulheres não querem ser maior do que os homens, as mulheres enfrentam um inimigo que é simbólico, né, da mesma forma como a gente tem o sistema capitalista, em que faz uma divisão entre os trabalhadores e os empresários e os trabalhadores. Né? Nesse sistema patriarcal, a gente tem um grupo social, que são os homens, que têm privilégios. Tem privilégio, e nós, mulheres, ainda sofremos pela questão da própria violência. Né? Aqui no Cariri, a gente tem casos estatísticos de violência contra as mulheres são assassinadas porque porque não querem mais continuar no relacionamento. As mulheres são impedidas de ir para um curso, de ir para a escola. Ao falar sobre a região do Cariri, a entrevistada destacou o crescimento, ainda que tímido, da presença feminina em cargos públicos. Mulheres têm assumido funções de destaque em prefeituras, secretarias e outros órgãos. 18 cidades, que são as cidades que eu acompanho no Cariri, quantas mulheres, né, são prefeitas? A gente tinha, até esse ano, 2 mulheres. Agora a gente passa a ter 4 mulheres, né? Aí com o Congo, que
teve uma renovação de mandato. Aqui São Sebastião do Cruzeiro, né, que a vice se elegeu como prefeita, Isabelê Monteiro, dando sequência também a uma mulher. Então isso também é importante para essa luta de equiparação, de equidade, né, de diminuir as desigualdades. E na sociedade a gente precisa de todos, né? Como foi muito bem dito pelo o prefeito Adriano, a gente precisa de todos, a vida de todo mundo vai melhorar quando a gente compartilhar as atividades. As atividades, tanto as mulheres como os homens podem desenvolver atividades iguais e não precisam, por isso, ser violentadas, menosprezadas, receber salários menores, porque todo mundo tem capacidade de desenvolver, né, a atividade. O que você faz, eu tenho condição de fazer, a dona Fátima tem condição de fazer e vice-versa. O que eu faço, você também tem condição de fazer. Então, a gente precisa fazer essas micro-revoluções, né? A revolução que a gente precisa é uma revolução que enfrente essa desigualdade de gênero entre homens e mulheres, que enfrente a desigualdade de classe, que enfrente as desigualdades de raça, né? Enfim, é muito comum também, né, na nossa sociedade.